Como mudar de ambiente muda sua identidade. Talvez seja por isso que você continua no mesmo lugar. Hoje eu selecionei 3 perguntas que me fizeram sobre o que me fez realmente trazer uma mudança significativa de identidade, uma mudança de profissionalismo, mudança financeira. E eu selecionei 3 perguntas mais importantes. Então, se você ficar aqui nesse vídeo, eu vou falar para você os 3 principais fatores que vão fazer você mudar o local que você está hoje. E não só o local, o ambiente, mas mudar quem você realmente é, gerando uma nova identidade que vai te gerar resultados. E é isso que a gente fala aqui, a mudança de comportamento que gera resultados. Só que para essa mudança acontecer, o principal ponto é a mudança do seu ambiente. E o ambiente ele envolve muitos fatores, não só onde você está morando, mas também as pessoas que estão à sua volta, o que você consome de conteúdo, o que você lê, com quem você fala, o que você fala para fora, o que você verbaliza para o mundo. Então isso tudo você vai estar atraindo para você. Bom, primeira pergunta foi: qual foi o ambiente que eu precisei deixar? A segunda pergunta será: o que aconteceu quando eu me coloquei em outro ambiente? E a terceira pergunta é: por que as pessoas ficam estagnadas? Bom, vamos falar sobre isso, começando da primeira. Qual foi o ambiente que eu precisei deixar? Se a gente pensa sobre ambiente, né? O ambiente é o local onde eu estou, as pessoas que estão próximas a mim. Eu morava em São Paulo, lá eu vivia uma vida de muito estresse, onde diariamente eu tinha ali trânsito que eu pegava para me deslocar. Basicamente eu tinha 4 horas por dia que eu só gastava dentro de um carro, com trânsito. Isso me deixava maluco, porque quando eu via aquilo eu pensava: como que eu vou me desenvolver se 4 horas do dia eu fico dentro de um carro? Eu estou perdendo 4 horas do meu dia. Isso me gerava muito estresse. Eu chegava no meu trabalho, eu trabalhava com pesquisa científica na USP, eu saía de um percurso que demoraria 40 minutos, eu demorava 2 horas para poder chegar. Eu já chegava estressado porque eu não sabia se eu ia chegar no horário. Então eu ficava maluco porque eu achava que não ia chegar no horário e eu conseguia chegar no horário. Porém eu chegava no horário já todo estressado. Meu dia já começava muito ruim. Aquilo já ia gerar uma comunicação com outras pessoas pior. Eu iria ter dificuldade às vezes de pensar no meu trabalho. Então todas as minhas ações seguintes poderiam ser prejudicadas. E eu poderia prejudicar minhas próprias relações por eu já chegar estressado no meu local de trabalho. Então o ambiente que eu precisei deixar, eu acabei saindo de um lugar que eu tinha muitas distrações, onde todo final de semana eram convites para sair, para poder beber, para poder fumar. Eu também estava em um ambiente que ainda não era favorável para a minha evolução. Eu estava ali andando com pessoas que não pensavam em atingir um resultado como eu pensava, mas porque essas pessoas não tinham passado por processos na vida que eu tinha passado, que é o principal da mudança do corpo. Quando eu mudei meu corpo pela primeira vez, eu descobri que a gente não precisa estar no mesmo lugar e ser a mesma pessoa para sempre. A gente pode mudar. Todo mundo tem esse poder da mudança se ela realmente querer muito e fazer acontecer, e ir atrás dessa mudança. Então, como eu tinha isso na minha cabeça, sempre quando eu estava no trânsito, estava em um ambiente de pessoas que só falavam sobre bebida, mulheres, festas, drogas, eu comecei a perceber que aquilo não iria gerar a transformação que eu desejava. Só que eu estava num ambiente, né, de pessoas que eu não conseguia sair, eu não ia mudar o ambiente, eu não tinha como mudar as pessoas. Ou eu mudava dali, ou eu ia continuar tendo os mesmos resultados. Portanto, eu decidi que eu precisava mudar. Foi então que, quando eu pedi uma oportunidade para Deus, atendi uma paciente que morava aqui em Balneário, na verdade ela ainda mora em Balneário Camboriú, fiz uma videochamada com ela, abordei sobre a minha necessidade, a vontade de querer mudar, e eu sabia que aqui em Balneário Camboriú tem uma boa qualidade de vida, sempre ouvi falar bem daqui. Se vocês verem, olha a diferença da qualidade. Um lugar onde eu morava, que só pegava trânsito, poluição, e olha onde eu estou aqui gravando agora, na praia, nessa praia linda de Balneário Camboriú. Se eu estou um dia estressado, eu posso vir na praia, fazer um cardio, eu posso me desestressar, posso respirar. Esta é a diferença de morar num lugar que tem qualidade de vida e segurança. Aqui a gente tem muita segurança. Ando com o celular e fone na mão, a gente faz o que quiser. E se você não vê roubos aqui à mão armada, e, enfim, isso é uma grande diferença. E o que aconteceu quando eu me coloquei nesse novo local? Bom, eu tive que me forçar a ter uma mudança. Cheguei aqui, eu não conhecia ninguém, não conhecia nada,
Então eu precisei começar a gerar um desconforto contínuo de ir atrás de pessoas e lugares para eu poder me encontrar e ver onde que eu iria me encaixar. Porque eu cheguei aqui, eu não tinha como ganhar dinheiro se eu não fosse nas academias, se eu não fosse nas clínicas, se eu não me colocasse em movimento todos os dias. Então foi muito importante sair do ambiente que eu estava, porque aquilo era um ambiente confortável. Eu estava no meu conforto, já era a mesma vida de sempre, então não iria mudar nada. A partir do momento que eu mudei para cá, eu conheci pessoas novas, eu conheci ambientes novos, eu consegui entender o que era bom para mim e o que não era. Quando eu visualizava lugares e pessoas que iriam me levar para baixo, eu me afastava delas, porque eu vim para cá para mudar. Eu não vim para ficar no mesmo lugar. E aqui é uma ótima cidade, mas também tem suas perdições. Também tem as baladas, também tem as drogas, também tem as mulheres. E na verdade, muito mais do que onde eu morava. Então, se você muda para cá, você tem que ter a cabeça que você veio aqui para poder vencer, porque aqui é um lugar de muita oportunidade. Mas você precisa ter essa mentalidade que você vai ter que continuar em frente do seu objetivo. Se você deixar se levar pelas festas e tudo, aí se perde. Assim como eu vi muitas pessoas se perdendo no processo e voltando para a cidade de onde vieram. Ou seja, falharam, não conseguiram concluir. E eu tinha uma coisa muito certa na minha cabeça, eu não poderia falhar. Se eu sair de lá, era para realmente gerar uma mudança real. Então, quando eu me coloquei nesse outro ambiente, eu fui atrás de fatores, lugares que iriam me levar para cima. Eu sabia que eu queria mudar o meu corpo. Então eu fui para uma academia onde muitos atletas treinavam. Eu sabia que naquele ambiente eu ia poder estar treinando no alto nível, entendendo como a cabeça de um atleta funciona. Foi aí que eu competi pela primeira vez no fisiculturismo. Se eu tivesse na minha cidade ainda, eu não estaria treinando em nenhuma academia, porque lá eu nem pensava em competir, porque eu não conhecia ninguém que competia. Inclusive, onde eu treinava não era esse ambiente favorável. Então eu mudei para cá, comecei a treinar nessa academia e eu competi porque o ambiente me fez conseguir ter a mentalidade necessária para poder chegar neste resultado de competição. Eu entrei em mentorias para poder aprender a desenvolver melhor a minha consultoria de acompanhamento de treino, de dieta, e essa mentoria fez com que eu conhecesse pessoas e conhecesse formatos que eu ainda não tinha conhecimento para gerar resultado. Foi aí que eu comecei a faturar mais e a começar a viver de fato da minha consultoria, de viver de nutrição e transformar muito mais vidas. Porque dessa forma eu comecei a trabalhar com planos de acompanhamento anual, comecei a gerar resultados para os meus alunos a longo prazo, e isso foi fundamental para entregar mais resultados e ao mesmo tempo eu ter mais resultados no meu trabalho também e na minha vida pessoal, profissional e financeira. Fiz alguns tratamentos com terapias, né? Você precisa trabalhar o seu autodesenvolvimento. Se você não se conhece, se você não conhece a ti mesmo, não tem como você querer ir para um próximo nível. As pessoas, elas vão querer te derrubar. E se você não saber do seu potencial e você não se entender quais são suas falhas, quais são seus defeitos, quais são suas dificuldades, o outro, ele vai te derrubar muito, porque você precisa conhecer e saber qual que é a sua força e qual é a sua falha, para que o inimigo ele não possa pegar nessa falha, porque quando ele tentar, você vai saber como sair daquilo e vai saber que você é muito mais do que aquilo que estão te falando. Então, todo lugar que eu entrei, as pessoas tentaram me derrubar, em muitos lugares. Foi na USP, foi na faculdade, foi no meu trabalho, foi em clínicas que eu trabalhei. Mas por quê? Porque eu sempre tive essa vontade de crescer e de vencer. E eu sempre acabei me destacando por conta disso. Então, o nosso brilho, o seu brilho, ele vai acabar te ofuscando, né? Porque vai ofuscar as outras pessoas. Então as pessoas vão querer te derrubar porque vão ver um potencial muito grande em você. E eu não entendi aquilo, porque eu queria crescer naquele espaço. Mas eu entendi que o meu caminho sou eu que faço. Eu que preciso ter essa força de vontade, eu vou fazer por conta própria. Foi neste momento que eu decidi fazer por conta própria, que eu entrei numa mentoria, desenvolvi mais o meu lado comunicativo, desenvolvi mais a entender como é que precisa ser trabalhado com consultoria. Foi aí que eu estourei, que eu consegui crescer muito o meu trabalho. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. E bom, chega-se na terceira pergunta. Por que que as pessoas elas ficam estagnadas? As pessoas elas querem mudar o corpo dela, as pessoas querem mudar a carreira dela e as pessoas querem mudar o financeiro dela. Por que que as pessoas não conseguem mudar?
Porque elas continuam naquele mesmo ambiente que sempre deixou ela naquele lugar. Então, você não vai conseguir gerar resultados novos fazendo a mesma coisa. Você não vai mudar seu físico, trazer um físico estético, emagrecer, ganhar massa muscular, se você continuar comendo as mesmas coisas, sem treinar, frequentando os mesmos ambientes, comendo só pelo prazer, você não vai mudar. Você só vai gerar mudança física quando você gerar mudança de comportamento e de hábitos. Você não vai mudar a sua carreira se você continuar trabalhando no mesmo lugar ou tendo as mesmas atitudes. Se você quer crescer no seu trabalho, você vai ter que fazer mais do que os outros, sem se importar se você não está ganhando mais por isso. Eu vou te falar uma coisa, você vai trabalhar muito sem receber. Ah, mas isso é exploração. Você vive nesse mundo, o mundo funciona assim. Ou você reclama, ou você faz e gera algum resultado. Eu trabalho diariamente, a minha cabeça ela não para, eu tenho tempos de descanso, porque senão minha cabeça entra em burnout, mas a gente não para. E eu já trabalhei muito, mas eu fiz muita dieta, mas eu já trabalhei em clínica recebendo só 50% do valor da consulta. Eu já trabalhei muito sem receber e muito de graça. E ainda assim, faço muitas coisas sem receber dinheiro, mas querendo receber ali um posicionamento de imagem, o network, conhecer pessoas. Muitas vezes você vai ter que fazer por network e por experiência. Então você não vai mudar se você continuar pensando, mas eu preciso ganhar mais, mas eu preciso fazer isso. Você vai ganhar depois. Primeiro você vai ter que trabalhar muito de graça para poder desenvolver experiência e know-how. Depois que você tem isso, você consegue gerar resultados. Até hoje, eu trabalho muito mais do que eu recebo, só que hoje, depois de desenvolver todo um modelo e entender qual que era a necessidade do meu comportamento, eu consegui ganhar muito mais também do que antes. Por isso que eu falei de fazer trabalhos de terapia, né, entender a si mesmo. Então eu fiz algumas terapias de hipnose terapia. Eu também fiz acompanhamento chamado terapia de EMDR. Fiz a terapia convencional, porque isso é importante, você precisa conhecer a si mesmo e entender o que é que está te travando. Tem muitos bloqueios internos seus do passado, de quando você era criança, que às vezes nem você tem consciência desses problemas que aconteceram lá no passado e são eles que estão te bloqueando, porque eles estão no seu inconsciente. Mas depois que você faz alguns tratamentos e você consegue trazer isso, né, de dentro para fora e você trabalha eles e você supera eles, é poderoso. Quando eu fiz esse tratamento, quando eu mudei, eu consegui gerar os resultados. Por isso que no dia 13 de dezembro, que a gente vai fazer o nosso treinamento, eu vou trazer esse terapeuta, esse especialista em mudança de comportamento. Foi com ele, o Marcelo, que eu fiz esse trabalho. E ele vai estar no treinamento para poder passar um pouco disso para as pessoas que estarão lá, porque é algo muito poderoso. Eu sou suspeito para falar, porque depois que eu fiz esse trabalho junto com a mentoria, eu alavanquei a minha vida. Então eu acredito muito nisso. E a minha vida ela é toda baseada nisso. Eu sempre estudei livros sobre desenvolvimento pessoal, né, que antigamente chamavam de livros de autoajuda, mas esse é o melhor formato de você mudar quem você é. Você conhecendo histórias de outras pessoas que já chegaram lá e ferramentas que vão te fazer trazer essa mudança. Então, o primeiro passo para você mudar a sua vida por completo é você mudar o seu ambiente. Você não precisa, às vezes, ser radical igual a mim, que mudei de um estado para o outro. Se você quiser uma mudança da raiz, cortar da raiz, faça isso. Mude de estado, mude de país, se for necessário, mas você tem que aguentar a pressão, porque vai te dar vontade de desistir várias vezes. Mas é nesse momento que você tem que bater no peito e falar, eu quis isso, eu vou suportar isso e vou fazer até dar certo. E é isso que a gente fala de ter autoestima e confiança. Porque quando você tem essa confiança, você vai fazer até dar certo. Existe algo muito importante que eu vou falar agora, poucas pessoas sabem disso, isso a gente entende quando a gente vai estudar sobre mudança de comportamento e sobre comportamento humano. Nós temos dois personagens, nós temos um personagem que a gente aprendeu a ser, aquele personagem que o seu pai, sua mãe, seus amigos, as pessoas à sua volta falaram que você deveria ser, e você cresceu ouvindo que deveria ser aquele personagem, aquela pessoa. Então você é hoje aquilo. Então às vezes te falaram que você não conseguiria tal coisa,
Quando você foi tentar fazer uma coisa nova, te rebaixaram. Você foi tentar algo novo, você errou, o que que falaram? Ah, você é ruim. Ah, não sei o quê. O que que você foi fazer? Você nunca mais tentou fazer aquilo. Então isso te bloqueou de tentar coisas novas na vida. Isso te deixou com baixa autoestima, porque autoestima é ter confiança, não é se achar bonitão e tudo mais. Isso é só uma outra parte da autoestima, mas o principal é a autoconfiança na, disciplina, na autoestima. E quando você cresceu com aquele personagem, tá? Mas você quer ser uma outra pessoa. Todo mundo quer evoluir na vida, ou quase todo mundo. Para pensar em pessoas que querem se tornar, tem gente que quer, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero ser bem no meu profissional, eu quero dar palestras, eu quero ser uma pessoa bem-sucedida. Esse é um personagem que ela está criando, que ela ainda não é. Só que para ela atingir este personagem, ela vai trazer mudanças que vai doer. E essas mudanças, na maioria das vezes, vai ter quebras de relações. Quando eu decidi mudar para ir em busca desse personagem que eu gostaria de ser, que eu não era nem um pouco, eu era uma pessoa que eu sempre namorei, porém nas vezes que eu estava solteiro, era festas, era bebida, cigarro, maconha, drogas, não tinha perspectiva. E eu não queria me tornar, ser aquele personagem. Eu queria ser um personagem de sucesso. Eu queria prosperar, e eu quero prosperar na vida, cada vez melhorando mais o meu financeiro, né, podendo dar uma boa qualidade de vida para mim, para minha família, poder comer em bons restaurantes, poder andar num bom carro confortável, porque eu acredito que da vida a gente pode aproveitar da abundância que elas nos oferecem. Então, para isso, eu quebrei totalmente o ambiente que eu estava, eu cortei pela raiz. Eu mudei de cidade, eu mudei de amizades, eu mudei de ambientes, academia. Eu tive que abdicar de tudo. Eu tive que abdicar da minha família, eu tive que abdicar de amigos, de amizades. E não quer dizer que eu não gosto deles, eu amo essas pessoas que passaram pela minha vida. Mas eu sabia que elas não estavam indo pelo mesmo caminho que eu queria. Então eu tive que fazer esse corte, essa mudança. E a partir desse momento eu comecei a ir atrás e me aproximar desse personagem. Depois que eu fiz alguns tratamentos, mentorias, cada vez mais próximo desse personagem. Hoje eu estou completamente sem desse personagem. Faltam alguns detalhes. Por quê? Porque a mudança ela é contínua, ela não para. Então você sempre vai estar querendo melhorar. Então eu já estou mais próximo ou praticamente sou esse personagem novo, mas eu tive que trazer mudanças na minha vida para me tornar. Identidade não muda sem ambiente. Hábitos não mudam sem ambiente. Resultados não se alcançam sem ambiente. A verdade é, se você não mudar o ambiente vai te manter igual. E a grande pergunta é: qual ambiente você quer estar para ser a pessoa que você quer se tornar?